12 horas e 32 minutos, 26 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto. Lembrando que a De Paula atende condomínios com eficácia e segurança, implementando um departamento já. A De Paula tem lá dentro do seu escritório um departamento especializado na questão de condomínios e desenvolve sistemas de gerenciamento de informação. Então procure a De Paula, Contadores Associados, na Antônio Raposo, no centro de Foz. O telefone é o 2105-2000. Aqui conosco hoje novamente, né? Foi quando que você veio aqui? O Biratã? Em março, né, desse ano. O Biratã Vieira Guimarães, que é o presidente estadual do Partido Novo, o Novo, né? Vocês usam a sigla Novo, isso, né? Não é PN, é Novo, não, né? É Novo. E porque agora pode ser isso, né? Pode até usar um nome só sem partido na frente, isso, né? Antes não poderia, antes não podia mais, né? Ele não podia, há muito tempo, né? Não podia botar ter um partido que não usasse o partido. Tinha que começar com o P. Tinha que começar com o P, né? Hoje já pode usar outras denominações. Não sei que diferença que faz também, né? Obrigar a ter um... Inclusive faz parte do estatuto o uso da palavra em caixa alta. Novo como uma sigla, né? Isso. Só fala mais perto do microfone, por favor. E ontem, então, o Novo teve uma reunião aqui em Foz do Iguaçu, foi na Câmara de Vereadores, né? Isso. E o que foi tratado, o que vocês falaram lá, o Biratã? Obrigado pela presença mais uma vez. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui novamente. A reunião de ontem, a apresentação de ontem, ela tinha basicamente 3 objetivos. Tinha um objetivo que é um objetivo quantitativo, que era uma meta que foi colocada lá atrás para o município de Foz, visando a obtenção ou a implantação de um núcleo ou um diretório, quando foi conversado isso lá em março. Então, já estava acertado desde aquela época essa vinda para essa apresentação. A segunda era fazer uma apresentação aos filiados e a todas aquelas pessoas que estão envolvidas, que são apoiadores, para apresentar algumas informações atualizadas do que o Novo tem desenvolvido, tanto na questão da gestão dos seus processos, que é essa coisa de tratar como uma empresa, quanto na questão do acompanhamento daquelas atividades, daquelas métricas que foram estabelecidas anteriormente. E o terceiro era fazer também uma apresentação às pessoas que ainda não tinham tido algum contato com o Novo, para mostrar, né, quem somos nós, o que a gente pensa da política, o que a gente está pensando em fazer aí para frente, falar do processo seletivo que nós estamos fazendo em todo o Brasil, né? Estamos na fase 2, entrevistando 284 candidatos que foram aprovados na primeira etapa. Então, a ideia era passar todas as informações aqui para o pessoal aqui de Foz do Iguaçu. Tem representação aqui em Foz já, Biratã? Como que está essa questão? Vocês ainda não têm, né? Aliás, vocês funcionam diferente, mas não tem um diretório, um comitê aqui em Foz do Iguaçu. Não é assim, né? Isso. Até para deixar bem claro, aí são 2 pontos. O primeiro, o Novo, ele, desde o início, ele trata as suas sedes, sejam estaduais ou municipais, como núcleos. Então, nós internamente nos comunicamos na forma de núcleos. Isso independentemente do fato de você ter o diretório no local ou não. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Santa Catarina é um núcleo de Santa Catarina. Ele não tem diretório estadual ainda, porque ele não participou de nenhum processo de eleição. E não vale a pena por questões, né? Nós não temos receita, a gente não usa fundo partidário, esse tipo de coisa. Então, a gente só vai instalar o núcleo ou implementar o núcleo quando efetivamente Santa Catarina disputar uma eleição que vai ser no ano que vem, aliás, no ano que vem, né? 2018. Não, 2018. É, o ano que vem. Parece que é rápido, né? Mas no Brasil é assim mesmo. Então, cada 2 anos. Então, nós vamos implementar esse núcleo lá. Isso é para evitar coligações só para conseguir cargos, alguma coisa assim? É esse o motivo? Na verdade, a gente entende que existem 2 questões. Existe essa questão de você poder controlar melhor todos os processos, que você padroniza as atividades, e segundo, que é exatamente o que você está falando. Você não ter certas lideranças em certos locais que meio que se apoderem da marca, né, para ganhar cargos, né?
Aí quando a gente falou de Foz do Iguaçu, então o que aconteceu? Em março, quando eu tinha vindo na primeira vez conversar com vocês, eu tinha explicado que nós tínhamos feito um estudo bastante aprofundado e que nós mapeamos no estado do Paraná 6 municípios que receberiam um tratamento ou a possibilidade de vir a se tornar núcleos desde que eles atingissem algumas metas pré-estabelecidas. Quais eram as metas? Atingir um número representativo de filiados, cadastros de pessoas, apresentações, número de apresentações, fazer abordagens em trabalhos de rua, visitar as cidades que estariam como no formato de subsedes, porque essas cidades elas atuariam ou devem atuar como núcleos regionais. Foz do Iguaçu, na época, foi uma das selecionadas, e eu acho até legal falar isso. Das 6 que nós selecionamos, Foz do Iguaçu, naquele momento, é que nós tínhamos menores expectativas. Menores expectativas em função do tamanho, em função, comparado, por exemplo, com Londrina ou Maringá. Vocês viviam aquele momento pré-processo eleitoral, que até em abril, né, uma eleição. Foi 2 de abril. Isso. Então, nós sabíamos que seria um processo difícil. Mas, surpreendentemente, Foz do Iguaçu obteve os melhores resultados dentre os 6 municípios. Alguns que nós tínhamos criado uma expectativa enorme acabaram não atendendo, e Foz do Iguaçu se posicionou, talvez tenha sido o único que efetivamente atingiu as metas que foram estabelecidas. Em função disso, ele se qualifica para se tornar, em breve, provavelmente em agosto, um novo núcleo regional do Novo. Ele vai ter uma estrutura com lideranças, com os secretários administrativo, financeiro, etc., exatamente igual ao que você tem nas outras cidades onde a gente está instalado. Você falou no início que o Partido Novo não usa... ia até perguntar se não usa o fundo partidário ou se não vai usar o fundo partidário também. É nesse momento que não tem verba do fundo partidário? Não, a gente não usa e não vai usar porque nós somos contra o fundo partidário. Muito bem. Né? Parabéns, já começou com um ponto. O fundo partidário, ele é um dinheiro do contribuinte e nós achamos um absurdo esse dinheiro ser usado... Eu ter que pagar partidos políticos, né? É absurdo. Você se mantém, então, com o dinheiro dos filiados. Enes. Pois é, mas o senhor falou, a princípio, núcleo, para depois partir para uma fase um pouco mais, digamos assim, de titular da questão em si. Mas esse núcleo, ele tem um comportamento de um diretório provisório, não? Porque o núcleo, ele é provisoriamente uma espécie de diretório provisório, aguardando uma titularidade, não é isso? Se você levar a grosso modo, a diferença é que você não vai institucionalizar esse termo de diretório provisório. Ele vai funcionar, só que esse provisório tem uma diferença, ele é provisório até uma data que você não define. Eu vou pegar o caso do Mato Grosso, eu exemplifiquei isso ontem. O Mato Grosso, ele foi um dos primeiros núcleos a ser instalado pelo Novo. Isso foi em 2011, 2012. Antes mesmo do Novo ser um partido político registrado, ele já tinha os núcleos. O Mato Grosso até hoje não é um diretório. Por quê? Porque para você poder se qualificar para uma eleição, você precisa atingir metas e objetivos que são pré-estabelecidos. Enquanto você não atingir essa maioridade, digamos assim, você não se qualifica e não participa. Então, você pode ser núcleo por um longo tempo. Aí vai depender muito do desempenho do núcleo, de algumas expectativas que a gente vai criar em cima desse núcleo, que ele vai ter que buscar e atender, para que ele possa, sim... Eu imagino que, se Foz do Iguaçu
tiver um desempenho nesse próximo ano, como ele teve nesses primeiros meses aqui de 17, Foz do Iguaçu vai conseguir montar, se estruturar para poder montar uma chapa e, quem sabe, lançar um candidato a prefeito, e aí nós vamos ter que, efetivamente, colocar o diretório municipal de Foz do Iguaçu. O que são esses bons resultados, por exemplo? Esses bons resultados é você manter uma base de filiados ativos, porque essa questão de filiados que pagam é uma coisa muito nova aqui no Brasil, né? Nas apresentações que eu faço, eu mostro. O PMDB tem 2,5 milhões de filiados. O PSDB tem 1,5 milhão de filiados. Só que eles não pagam. Se você instituir, sei lá, um pagamento de R$30 por mês, eu imagino que eles vão ficar do tamanho do Novo, em termos de base de filiados. Né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho que aí que está a essência do projeto. Esses filiados do PMDB não têm nada a cobrar do PMDB. Os filiados do Novo, ao contrário. Eles participam do processo, eles dão ideias, eles têm direito a ter acesso às contas. Nós, mensalmente, apresentamos todo um balanço das receitas, das despesas, onde foi gasto, por que foi gasto, porque é um dinheiro, além de ser um dinheiro de contribuinte, é um dinheiro do filiado. Então, nós temos essa obrigação. Só voltando à questão do fundo, eu queria só explicar. O fundo partidário, do total dele, tem uma parte que você tem que utilizar, você é obrigado a utilizar. 25% do fundo você tem que usar na fundação, para desenvolver treinamentos, preparar as pessoas da juventude, esse tipo de coisa. E 5% você tem que aplicar num projeto de desenvolvimento da mulher na política. Então, esse dinheiro a gente separa porque somos obrigados a utilizar nessas duas contas. Os 70% restantes a gente deixou aplicado no banco e está tentando encontrar uma solução para devolver ao governo esse dinheiro. Mesmo que a gente saiba que isso não vai voltar para o contribuinte, mas a mensagem é essa, ó. A gente está tentando achar uma DARF que ele não volte para o fundo, que ele caia no governo. Que vai volte para o tesouro. Até para devolver é difícil, né? Obriga o partido. Não, eu só queria... ele fez uma observação interessante, de que Foz do Iguaçu, ela atendeu não exigência, mas as metas traçadas para a implantação do núcleo aqui. Considerando de que nós vivemos um período totalmente negativo para a questão política, e a questão política envolvendo aí partidos tradicionais, partidos de um peso extraordinário, um presidente da República balançando na gangorra, enfim, uma série de coisas que me parece que causa também um dano na apresentação de um partido novo. E ao que o senhor disse, o partido ele entra já cobrando, digamos assim, com um certo compromisso financeiro para os seus filiados, e que isso está dando certo. Me parece que praticamente isso contraria tudo o que está aí, não é? A gente tem essa análise também. Eu sempre procuro afirmar que, até conversávamos um pouco antes aqui, a gente vive um momento tão instável, né, politicamente, economicamente, uma crise que a gente não sabe até onde ela vai se desdobrar, mas, ao mesmo tempo, para o Novo, como instituição, isso se tornou uma grande oportunidade, exatamente pelo perfil das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, um partido que você não tem políticos, que são pessoas que vêm de diferentes profissões, profissionais liberais, enfim, executivos, gente de todas as profissões, que querem mudar esse estado de coisas. Um partido que você tem que pagar para participar dele. Nós crescemos, nos últimos 2 meses, 12% em número de filiados.
É muito significativo. E foi bem no auge dessa crise Temer. Então, parece que, de alguma forma, as pessoas começam a enxergar, talvez, olha, esse seja o caminho. A gente estava brincando aqui, né? Pô, mais um cara aqui de um partido político, já tem outros 34, sempre o mesmo discurso. O discurso, ele é diferente, né? Ele é diferente porque, como eu falei, eu estou abrindo mão de 2 dias da minha atividade profissional, eu não ganho absolutamente nada. Eu faço isso porque eu acredito que somente pessoas do nosso perfil é que podem mudar o que está acontecendo. Então, eu acho que o legal é você poder acreditar em algo. E essa receptividade, ela tem sido demonstrada, né? Nós tínhamos, depois do nosso registro, 8 mil, 9 mil filiados. Hoje nós temos quase 11.500. A tendência... Isso a nível de Paraná? Não, isso é nível de Brasil. A nível de Brasil. Nível de Brasil. No Paraná ainda nós temos cerca de 600 filiados, 700. Foz do Iguaçu tem 10% disso, que é bastante representativo. Na questão da ideologia de estrutura partidária, o senhor já explanou uma série de mudanças naquilo que são os outros partidos que tem aí em nível nacional. Na ideologia de proposta política, qual é a grande diferença em relação aos outros 30 e poucos partidos que já temos? Olha, a grande diferença é que, assim, o nosso posicionamento, ele é muito voltado para o modelo liberal clássico em termos de economia. É claro que no Brasil, em função das suas especificidades, diversidades, na parte social você tem que talvez ter um mix, né? Um modelo blended que a gente chama. Agora, na parte econômica, para nós é fundamental. A redução do Estado é ponto pacífico, é o item número 1, né? Quer dizer, é tirar o governo da gestão e comandar tudo, né? Administrar tudo. O governo é ruim, a essência do governo é ruim, porque as pessoas não são preparadas, não existem boas práticas, não tem... então, existem interesses, né? Existe conflito. Então, você tem que tirar isso fora, né? Quer dizer, essa área da saúde, a área da educação, a área da segurança, o governo tem que ser o provedor, mas a gestão teria que ser privada. E outras coisas que a gente fala bastante também tem coisas que não cabe ao governo ter. Não tem sentido o governo ser dono de banco. Não tem sentido. Por que você tem o Banco do Brasil e a Caixa Econômica? Porque não tem um só para fazer as duas coisas, né? Por que você tem que ter... o pessoal fala Petrobras, empresa estratégica, não sei o que. A Alemanha, um dos países mais desenvolvidos do mundo, não produz 1 mililitro de petróleo, né? Quer dizer, criou-se um modelo gigantesco e que não ajuda no nosso desenvolvimento. Então, o pessoal diz, esses liberais, eles querem saber de privatização. Não é isso. E nem é privatização a palavra é desestatização, que não necessariamente seja uma privatização. Pode ser modelo de público-privado, pode ser... né? Ok, são 12h51. Quem quiser mais informações, ou até mesmo procurar o novo, né? Faz como, Biratã? Pode entrar em contato pelo nosso... se for por e-mail, pode ser diretório.pr@novo.org.br. Se quiser se aprofundar, saber um pouco mais do nosso estatuto, dos diferenciais, da nossa proposta, valores, princípios, pode entrar no site do Novo, que é novo.org.br, www.novo.org.br. Muito bem. O Biratã Vieira Guimarães, presidente estadual do Partido Novo. Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Tem mais alguma agenda em Foz? Não. Então aproveite o final de semana aqui na fronteira, né? que vale a pena. Tá bom, então. Biratã, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, tá? 12h52, a gente já volta.